Amigos, boa tarde. Amigas, queridos, um abraço, boa tarde. Como diz anúncio, vigiemos e oremos. Esta expressão do Evangelho, também está aqui naquele texto, ele vem do Evangelho de Mateus, se bem que a encontraremos também em Marcos e em Lucas, ou seja, os três que formam os sinóticos, né? Então, os três evangelhos está contida essa expressão. Mas ela, isoladamente, já nos deixa um recado, já nos deixa um direcionamento. Mas como começar a falar sobre esse tema, esse assunto? E aí, se não formos tentar conhecer melhor a conjuntura em que isso aconteceu? É uma expressão de Jesus no ensinamento para os seus discípulos. Dessa vez, o ensinamento, no momento em que ele foi transmitido, não foi para a multidão, não foi em praça pública, enfim, não foi em sinagoga, mas foi no momento junto com os seus discípulos. E mais especificamente, não junto a todos os seus discípulos, a Pedro, a Tiago e a João. Por que isso? Porque isso aconteceu já numa véspera de Páscoa, a última Páscoa, que pela tradição os judeus se dirigia a Jerusalém para as comemorações. Foi a última que Jesus participou. Ele se aproximava dos últimos instantes de presença aqui na terra, entre nós. Tanto é que ele autorizou que promovesse a ceia, a tradicional ceia. Eles se reuniram em um determinado ambiente para promover a chamada última ceia. E aí, nessa ceia, estavam eles e os 12 discípulos. Aí é que, para mim, tem interesse com relação a essa expressão. Neste momento, ele vai passando, aproveita o momento na conversação e passando instruções, passando orientações. É nessa ceia em que ele anuncia que um deles o trairia, levantou expectativa de todos os seus seguidores. Também, quem será? Quem vai ser? Eu estou tentando saber, adivinhar. Então, ele responde que se aquele que assim com ele, assim também pusesse a mão dentro do prato para comida, para pegar o bocado. Então, eles ficaram, essa foi a indicação que ele deu. Mas, em seguida, ele diz ainda para eles que, dentro em breve, eles se escandalizariam por causa dele, por causa de Jesus. Aí, todos ficaram encrespados novamente. Escandalizaram no sentido assim, de não corresponder, enfim, no sentido assim de não, você não está certo, coisa desse tipo assim. Todos ficaram assustados, normalmente, não, nós não. Aí Pedro, mais impulsivo, vai lá e diz, Senhor, eu de forma nenhuma, onde fores, eu estarei contigo, o que ocorrer, eu estarei junto contigo. Pedro, ainda nessa noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Olha, mais um momento significativo. Ele vai passando informação. Ele sabia tudo o que estava por acontecer. Ele previa que ele caminhava para aquele momento final de testemunho. Bem, Judas saiu. Judas saiu e foi cumprir a sua missão. Imagina, missão, dolorosa missão. Então, ele chama, aí já tinha participado da ceia, ele chama aos 11 e vamos para determinado local para orar. Vamos todos lá. Ele deixa alguns, chama Pedro, Tiago e João, para mais próximo dele, num ambiente um pouco afastado dos outros, fazer a sua oração. Ele vai entrar em comunhão com Deus, né? Em comunhão com o Pai.
E é nesse instante aí que tem aquela passagem, né? Que ele vai orar, e quando ele faz o primeiro retorno, os discípulos, os três estão dormindo, ele, mas nem por um momento, nem uma hora pudesse, se vocês puderam orar comigo, vigiar comigo, ou velar comigo. Isso ocorre cerca de 3 vezes. E aí que ele diz, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então vejamos que é importante entender esse momento, é um momento de muita gravidade. Foram as últimas discussões, praticamente as últimas que ele passa, e num momento de muita, digamos, tensão, emotivamente, deve ter sido muito forte para ele, porque na narrativa dos evangelistas, é quando se diz que ele diz, Senhor, né, passa de mim esse cálice, né? Não, mas que se cumpra não conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Tem essas narrativas, e ele faz esse tipo de resiste. O que significa, e aí pode até gerar a interpretação nossa, que, apesar de ele é um espírito divino, um espírito perfeito, né? Mas encarnado aqui na Terra, um ser humano, como todos os demais. Naturalmente, como diz o Evangelho, é um momento de aflição, um momento de angústia, e ele deixa passar esse registro e cita, e faz essa citação, mas ele reconhece, né, que fica segundo a vontade divina que se faça. Ele tem consciência do que vai ocorrer. E aí deixa essa missão preciosa, vigiar e orar, para não cair em tentações. Né? E, bom, e em seguida, ele diz, levantemos, saímos daqui porque o inimigo está chegando. Era Judas que chegava, ele sabia que Judas já estava retornando com os guardas do templo para poder pegá-lo. E aí, a hora que ele se entrega, daí em diante, ele não mais, digamos assim, ele não mais tem contato com os discípulos. Ele vai preso, né? Então, é dentro desse conjunto de coisas e de situações que se dá essa expressão. Aí abre para a gente um campo, para a gente buscar algumas reflexões. Mas, na pobreza que a gente tem de poder desdobrar essas coisas com uma conversa de 40, 45 minutos, a gente vai buscar aqui ali a ajuda de quem sabe. E quem melhor pode nos ensinar do que Emmanuel? Eu me recordo de um livro do nosso querido João Margolo, escritor baiano, que hoje está aí na minha atuação, onde Djalma diz o seguinte, que o maior estudioso, que ele, na opinião dele, o maior exegeta do Evangelho de Jesus chama-se Emmanuel. Então, Emmanuel é a fonte de consulta para a gente. E tem sido aqui, não é, sempre foi. Emmanuel é uma fonte de consulta. Essa mensagem que nós postamos aí, que tenta postar, ela está no livro Fonte Viva. Bem, mas observemos, então, como Emmanuel começa a nos ajudar. O título, Vigiemos e Oremos. O vigiar e orar. Né? As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, ou paulada, né? Ou paulada em cada um de nós. Observemos, ficando por nessa expressão, a gente vai ver o seguinte, ele não tem a menor preocupação em tentar nos explicar quais foram os sentimentos de Jesus, as emoções que Jesus passou naquele instante, porque ele era a vítima, foi a vítima da traição, a vítima de todas aquelas coisas que ele saberia que aconteceu no futuro, que foi a sua morte, a sua crucificação. Mas ele não se preocupa em entrar em nenhum detalhe, um mínimo detalhe a respeito do que Jesus se sentiu, do que foi aquilo para Jesus. Por quê? Aí entendo eu. É como se ele tivesse assim, não nos preocupemos com Jesus. Jesus sabia perfeitamente o que ia acontecer com ele, ele sabia cuidar de si próprio, e nós não temos condições, talvez ninguém tenha, de entrar em considerações dos efeitos, digamos assim, uma expressão que eu não vou usar, psicológicos, nos efeitos psicológicos em Jesus. O que passou dentro dele? Se foi sofrimento, que tipo de sofrimento? Se foi angústia, que tipo de angústia? Um espírito divino, um espírito perfeito. Então, viveu aquelas experiências e o significado para ele, qual foi naqueles instantes? Então, como Jesus, para mim, é como Emmanuel dissesse com essa mensagem dele. Não nos preocupemos com isso e eu não tenho nada a dizer a vocês.
Agora vamos nos preocupar com você e conosco, que estamos aqui nessa travessia de encarnação para encarnação, buscando encontrar a nossa melhoria, construindo a nossa evolução. E ele, então, para acabar de jogar por terra qualquer pretensão de falar sobre Jesus, mas falar sobre Jesus e sobre o ensino que Jesus deixou, porque essa foi a última mensagem, digamos assim, direta que ele deixou, assim, em termos de palavras, a não ser o que ele falou lá na cruz, mas ele ainda conclui, fazendo assim uma comparação. Decorre do fruto de nossas individualidades. Assim como o lodo mais intenso, capaz de pisar o lago, procede do seu próprio seio. Ou seja, as tentações que nos alcançam, as tentações que nós enfrentamos, elas estão dentro, elas têm como motivações as imperfeições que nós trazemos dentro de nós. E ele faz a comparação com o lago, mas aí fica fácil a gente entender. No fundo do lago é que está toda a sujeira. Qualquer mexida aflora e suja a água, e pisa na água, como ele diz. Então, ora, aí onde está o foco da nossa preocupação. E Jesus diz, vigiai e orai. Sim, ele já disse para os discípulos, porque eles também, seres encarnados aqui na Terra, são, e ele se dirigiu inicialmente a eles, mas se dirigiu naturalmente só para os três, mas para toda a humanidade subsequente, para nós cuidarmos de nós. Um alerta. Cuidar das vossas imperfeições internas. Né? E aí, vem ele faz essa comparação com o lago que contém dentro de si próprio as suas próprias sujeiras. Bom, aí ele diz, por quê? Renascemos na Terra para isso, pelas nossas imperfeições, renascemos para os nossos reajustes, para, através das encarnações, promover o reajuste das nossas dificuldades que carregamos conosco. Lembremos que no Evangelho do Espiritismo, quando Kardec trata do assunto sobre sofrimentos, reencarnações passadas, etc., aflições, as aflições passadas e as aflições presentes, ele vai falar do esquecimento do passado. Quando ele fala do esquecimento passado, claro, ele está retratando ali o ensinamento dos espíritos. O esquecimento passado é uma concessão, uma bênção, vai estar dentro da lei divina, por quê? Porque ao esquecermos do passado, nós temos a melhor condição de lidarmos com a nossa caminhada aqui, sem nos deixarmos assim torpedear pelas recordações danosas das mazelas que fizemos no passado. Então, o que ele diz ali? A recordação é momentânea, mas trazendo memórias, reflete-se em nós. Tem que deixar isso aqui no livro. Bom, então, nós trazemos dentro de nós as nossas próprias dificuldades. Então, o que é que ele nos diz aqui, quando Kardec nos diz aqui? Ele nos diz que nós nos revelamos. Porque quando se questiona aquilo ali sobre o esquecimento do passado, como é que a gente pode, se a gente encarna várias vezes, várias encarnações, como é que a gente pode saber das nossas dificuldades, do que somos, se nós não temos a memória? Sim, não temos a memória presente, mas nós temos dois mecanismos que a lei nos possibilita a mostrar o que somos e o que precisamos. Os dois mecanismos são as tendências, as nossas tendências, que têm origem, como diz aí, Emmanuel, tem a origem nossa, que está nas raízes da nossa individualidade, né? Daquilo que nós somos, as nossas imperfeições. As nossas tendências revelam o que somos, o que conquistamos, o que realizamos ao longo das encarnações e trazemos conosco. E a voz da consciência. A voz da consciência nos aponta o que devemos e o que não devemos fazer. É o alerta. E aí podemos dizer que a voz da consciência já é o balizador para que nós possamos dirigir o nosso passo nesse sentido e não nesse. Mas, como eu digo, nem sempre nós ouvimos a voz da consciência, não nos interessa, porque estamos presos ainda aos nossos erros, aos nossos vícios, às nossas viciações. E essas viciações que estão nas raízes do nosso ser
são as tentações que aparecem. Aí aparece com muita força a palavra tentação. São as tentações que surgem no nosso caminho, mas elas estão em nós. Elas são alimentadas por nós próprios. Aí ele dizer que nós devemos, ao descobrir, a conhecermos a origem, nós devemos saber como lidar com elas. Né? Nós devemos, porque digamos, tem a finalidade de nos aprimorarmos. Ora, se nós não soubermos lidar com elas, nós vamos ter pedido a Deus. Repetir e repetir, e nos comprometermos mais. Mas temos a oportunidade de avaliar isso e lutarmos para podermos nos aprimorar. Aí ele diz, onde é que nós encontramos mais essas tentações? Onde é que elas mais chegam perto de nós? Esse está ali no meio do que vivemos, vai começar na nossa família, está no convívio familiar, no convívio de amigos, no convívio onde vivemos, né? Centros espíritas, instituições religiosas, trabalho, etc. Porque na convivência que nós temos é que essas tentações afloram. Por quê? Pelas imperfeições também dos outros. Aquilo somos estimulados por um ou por outro, nisso ou naquilo. Se nós mordemos a isca, né, estamos fisgados, e aí vamos nos arrastar mais ainda. É a luta que se oferece. Então, nós temos que dar aí duas coisas. Uma é a de nos aprimorarmos, exercitarmos em nós conquistas de virtudes, como paciência, tolerância, generosidade, enfim, virtudes que nos engrandecem, que nos fortalecem. As tentações estão chegando aqui. Todas essas virtudes que nós vamos conquistando a duras penas no lidar com o nosso próximo, com o nosso filho, com a nossa mãe, com o nosso pai, com as pessoas com quem convivemos. E, consequentemente, estamos tendo a oportunidade de oferecermos a eles a ajuda, o auxílio, para que eles também se promovam e também cresçam. Então, esse é o campo experimental, onde vamos nos exercitarmos no enfrentamento dessas tentações. Mas, como ele disse, se nós não tivermos uma certa consciência disso e não nos sustentarmos nesse propósito, e ficarmos claudicando, nós vamos alimentar em nós mesmos a continuidade desse processo. Então, não devemos nos iludir de forma nenhuma e acreditar que nós poderemos viver aqui na Terra existências sem nenhuma tentação. É uma toleira. Como eu disse, vem do berço, ou as tentações nos acontecem do berço, ou então é uma coisa natural das nossas existências. Então, o que devemos fazer é aprendermos a conviver com elas e lutarmos para fazer a nossa superação. Quando eu vejo ele falar aqui, eu hoje me lembrei, porque eu estava falando com o Gil, eu estive hoje no Congresso Espírita, para visitar para falar com um amigo nosso lá, e teve um certo tempo, tanta gente que eu nunca mais tinha visto, e me lembrei daquele tempo, acho que você lembra disso, Maria talvez lembra, do tempo do Dr. Jorge André, Fátima, não sei se lembra, quando lá nos anos 90 e poucos, nos congressos espíritas, na semana do Dr. Jorge André sempre se fazia presente, e apresentando os livros que ele escrevia. Bom, o Dr. Jorge André, assim, não sei se todos sabem, mas para quem não sabe, era um psiquiatra baiano, estava morando no Rio de Janeiro, um médico psiquiatra, e estudava muito essa espírita, e estudava muito essas questões, né, psiquismo, essas coisas todas. Então, lembrei dele que ele nos apresentava nas suas exposições um gráfico, uma espécie assim, como se fosse parecendo até uma mandala, mas era um gráfico assim, onde aparecia um lugar que um inconsciente puro, inconsciente arcaico, inconsciente passado, inconsciente presente, perispírito, até chegar no corpo físico. Então, eu me lembrei dele, hoje estou me lembrando, estou falando isso aqui, porque eu acredito que quando Emmanuel se refere aqui a nossa individualidade mais profunda, se vê esse inconsciente passado, inconsciente arcaico, onde, segundo o Dr. André, estão arquivados, são os nossos arquivos das nossas experiências ao longo das encarnações. Aí ele fala nos núcleos de impotenciação, dele dali. Então, são essas coisas que afloram
em nós, quando reencarnamos, e ao experimentarmos na vida diária, nós somos provocados. E às vezes nós queremos transferir para o mundo externo, é o outro, são as pessoas, culpar um, culpar o outro, mas na verdade, o, o problema está em nós. Apenas nós podemos estar sendo estimulados, despertados em nós aquele aspecto, aquela situação, aquele equívoco. Por exemplo, se eu sou uma pessoa voltada, que sempre fui voltado para mentira, para enganar os outros, então eu reencarno com esses valores, valores negativos dentro de mim, a serem corrigidos na medida das experiências. Então, claro que eu vou enfrentar situações nas minhas encarnações onde eu vou ser testado por situações que vão fala a verdade ou não falo, nego ou não nego. Então, tá, eu estou mentindo. Eu estou negando, estou ocultando aquilo que eu fiz, principalmente aquilo de ruim. Ou então, são esses aspectos do vigiar e orar, é nesse sentido que já acredito que Jesus dizia para os discípulos: vocês me negaram tantas vezes, né? Vocês mostraram aqui ainda imperfeições tantas vezes, então vigiem daqui para frente, porque eu estou indo embora. Mas eu estarei com vocês sim, mas não nessa companhia que estamos aqui encarnados, né? Aí eu lembro do espírito de Yogin, o espírito de Yogin que se comunica com o Dr. Elton, se comunica com o Dr. Elton, tem um dos livros dele que ele fala sobre vigilância, esse aspecto do viés mental. Então ele diz o seguinte: nós nos acostumamos, às vezes a gente se acostuma a transitar pela literatura do Evangelho, lemos e relemos, e não nos propomos em assim, absorver a essência dos ensinamentos do Evangelho. E ele diz, isso é muito comum, e nós vamos encontrar exemplos disso nos registros dos próprios evangelistas, na história do Evangelho, conforme os evangelistas apresentaram. Fizeram na sua caminhada. Não só os evangelistas, como tantos outros que estão assim, citados no Evangelho. Então, ele diz, por exemplo, olha, para poder sermos vigilantes, exercer a vigilância, temos que ter atenção permanente. Nós não podemos ser vigilantes, assim, ocasional. A nossa vigilância em termos espirituais, visando a nossa caminhada evolutiva, ela tem que ser uma vigilância permanente. E quais os exemplos que ele tira, né, ele aponta no Evangelho como exemplo disso, de invigilância, de digamos, distrações, digamos assim. Distrações que trazem consequências, que trouxeram. Judas ele nem cita, porque Judas é um caso gravíssimo, dramático, né? Nós sabemos a negação, digamos assim, a traição de Judas, as consequências. De imediato ele foi se suicidou, logo depois ele se suicidou, e depois, né? Sobre os aspectos reencarnatórios, é muita história para contar. Mas ele cita, por exemplo, o próprio Pedro, a negação de Pedro 3 vezes. Pedro disse, eu não vou. Mas, na hora do testemunho, ele recuou. Naquela mesma noite, em 3 momentos diferentes, ele recuou. Não, eu não conheço esse homem. Ele negou. Né? Os demais evangelistas, os demais discípulos, mais apóstolos, todos se ausentaram, fugiram. Não se fizeram presentes, não fizeram testemunho aí junto a ele durante seu sofrimento, durante a sua caminhada, que nós sabemos que toda a caminhada de Jesus, da prisão e todo o julgamento, aquela caminhada para o Calvário, o chamado Calvário até a crucificação, só as mulheres aqui acompanhavam Jesus. As mulheres, né? Aquelas, né? Maria, mãe dele, Madalena, etc. Os discípulos não se encolheram. Então, vigiar e orar, né? A tentação foi essa, a tentação do medo, a tentação da covardia, enfim, várias tentações que são os interesses mais imediatos e menos edificantes. Aí diz, mas também, bom, além desses, certamente podemos encontrar o próprio Paulo, que, digamos, Saulo, né? Como Saulo, que era um doutor da lei, do judaísmo, da religião judaica. Ora, os profetas anunciavam ao longo dos séculos, a vinda do Messias. Aí ele vai, as elites religiosas de Jerusalém conheciam essa profecia e esperavam a vinda do Messias. Jesus veio se identificando como Messias.
e testemunhando. Eles negaram, eles não aceitaram. Os fariseus, eles pediam a Jesus testemunho para mostrar. Ele diz assim: olha, Jesus curava rancenianos, curava cegos, ressuscitava mortos, fazia tudo que contrariava aquilo que seria normal. E eles acharam, não viam naquilo, ainda queriam mais provas, pediam sinais. Eles pediam sinais e a luz estava presente. E eles dizem, então, foram distraídos, criaturas distraídas que perderam a oportunidade. Aí diz, mas também há registros nas anotações evangélicas daqueles que não deixaram passar a oportunidade, daqueles que estavam atentos, vigilantes, e quando a oportunidade surgiu, eles aproveitaram bem. Aí ele cita, por exemplo, Bartimeu, o cego de Jericó. Era cego, mas ele ouvia falar de Jesus. E quando ouviu falar que Jesus estava vindo na estrada, ele disse, Jesus é, então partiu para cima. E começou a gritar, Jesus, filho de Davi, aí não queriam afastar ele, ele insistiu, ele não abriu mão da oportunidade que a vida lhe proporcionou. Jesus deixou acontecer aquela sucessão de negações para que ele até chegou um dia, Jesus disse, não, vai chamar, rapaz, traz ele cá. E ele vai, meu filho, o que quer dizer? Eu posso enxergar, Senhor, o que eu vejo, Senhor, a tua fé, o grande é a tua fé. E aí registra o Evangelho. E daí em diante ele seguiu Jesus. Quer dizer, aqui é um exemplo daquele que não deixou passar a oportunidade. E ela vem mais, a mulher Ciro-Fenícia. Quer dizer, é aquela mulher que não era judia, né, não era da raça judia, era da região da Fenícia, mas Jesus passando por lá, ela sabia, aí insistiu para que ela curasse a filha dela, que não estava com ela. Mas ela veio e estava correndo, foi atrás de Jesus, insistiu permanentemente. E Jesus silenciou e continuou andando. Os discípulos, mas como sempre, querendo afastar. Senhor, manda, determine que a gente mande ela embora. E Jesus silenciou, esperou a reação dos discípulos. Em tudo ele esperava a oportunidade para deixar uma lição. Como eles não se portaram como discípulos, não tinham ainda na essência do seu coração ainda a grandeza do evangelho, eu vou deixar mais uma lição. Parou, chamou a mulher. O que é que você quer, né? Aí tem aquele diálogo, né, da filha dela, que é aquela história dos cachorrinhos. Mas assim, e aí, vai, minha irmã, minha filha, tua filha, vou te atender e vou curar a tua filha. Quer dizer, não importa se era judia, se era fenícia, se era de qualquer outro, de grego ou de qualquer outro país. Ele era uma filha de Deus. E a mulher chega em casa, a menina já estava curada. Então, aquela mulher não desistiu, tendo contra ela todas as barreiras que se criaram. Estava atenta, a oportunidade surgiu, ela correu atrás e segurou a vontade dela e chegou à conclusão. Bom, e tem Zaqueu, né? Zaqueu correu. Quando soube que Jesus vinha, foi ao encontro dele e não se afastou mais. Então, quer dizer, esses são exemplos que nos enriquecem até, né? Dá para a gente entender o sentido do que é vigiar e orar. Quer dizer, a vigilância é permanente. É o que Dioguinho sempre alerta. A vigilância mental é aquela que está constantemente está pensando, está vigiando os seus pensamentos, não permitindo, e a gente ouve muito isso, né, que os pensamentos ruins, pensamentos negativos, quer dizer, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, que a nossa fala, enfim, sejam instrumentos de negatividade, mas que nós possamos fazer disso instrumentos de ação no bem, no sentido de que a gente possa construir efetivamente algo de bom para nós. Então, ao nos preocuparmos diariamente com esse tipo de comportamento do dia a dia, sabemos que não é fácil, né? Falando aqui, né? Mas sabemos que não é fácil. Diante de todas as situações da nossa vida, a começar do nosso casa, dos nossos familiares, nós estamos nos exercitando segundo esses valores, de forma que a gente possa, mais gradativamente, superando as nossas dificuldades, porque ninguém supera coisas milenares, de séculos e séculos, de uma hora para outra. É como eu disse, nós estamos, quando nós nos propomos a melhorar, nos propomos a mudar de condição,
nos propomos assim, a superar as nossas tendências, quer dizer, a não dar vazão às nossas tendências e lutar contra elas, que é uma luta muito grande, nós vamos encontrar barreiras muito maiores, né, muito grandes. Por quê? Diante de uma vontade, de um lampejo nosso, de um incentivo que nós sentimos em nós de mudar, vamos mudar, eu quero, preciso mudar, eu quero. Nós carregamos séculos de sombras, séculos de erros, de equívocos naquele sentido. Eles estão presentes em nós ainda, porque não somos espíritos novos, somos espíritos que estão toda de estrada percorrida, e acumula virtudes, sim, acumulamos, mas acumulamos as nossas deficiências. E as nossas deficiências é para elas que devemos, nelas que devemos prestar a nossa atenção, porque elas nos tentam a todo instante. Porque nós encontramos correspondência no mundo em que vivemos, a começar daqueles com quem estamos mais próximos de nós, né? Porque todos têm diferentes dificuldades. Isso, como eu disse, nós estamos numa vida de reajustes, reajustando, e os nossos reajustes geralmente são aqueles com quem já convivemos no passado. Então, as diferenças são antigas entre os familiares. Então, como é que vai poder acertar essas contas e caminhar para frente? A vida nos dá essa oportunidade, a lei divina nos possibilita isso. É o aperfeiçoamento na medida que vamos caminhando através das encarnações. Essa é uma visão que eles nos oferecem e que vale a pena a gente refletir. Como utilizamos os nossos recursos. As coisas boas que temos, lutemos para que elas se fortaleçam em nós. As nossas conquistas, as nossas virtudes, perseverarmos no bem. E as negativas é a luta para enfrentá-las. É a luta para, gradativamente, nós as superarmos. Por quê? E aí, agora me volto a Emmanuel, numa outra página que não é essa, ele se utiliza de uma frase, uma pequena frase de Tiago, do apóstolo Tiago. Onde Tiago diz assim: bem-aventurados o homem que sofre tentação. Bem-aventurado que sofre tentação. Mas, pô, sofrer tentação significa que você está sendo. Casca de banana, a vida está jogando casca de banana na frente. Mas o sentido é no seguinte: se nós recebemos a tentação, estamos tendo a oportunidade de nos reajustarmos perante a lei. Né? Temos essa oportunidade. Então, bem-aventurados, porque seremos felizes se nós gradativamente formos lidando com ela, temos com paciência e gradativamente lutando contra as nossas próprias dificuldades e persistindo para superá-las, porque ninguém aqui na Terra, como ele diz, pode viver sem passar por essas coisas, porque, a não ser e todas as nossas deficiências, todas as nossas mazelas, só podem deixar de nos causar mal a partir do momento que nós conseguimos superá-las completamente. Aí sim, vem a libertação naquele ponto, naquela situação. Aí não tem mais problema. Mas enquanto ela existe, nós ainda não superamos tudo, elas estarão presentes em nós. Então, não recuarmos, não está. Aí a necessidade da vigilância, a necessidade de estarmos atentos constantemente em todas as dificuldades. Aí ele falou, cuidar de si mesmo, que é vigiar os pensamentos. O cuidar de si mesmo, vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, para que não deixemos que maus pensamentos, maus sentimentos tomem conta de nós. Quando nós assim agimos, estamos agindo em nosso próprio favor e estamos agindo em favor do nosso próximo, porque nós experimentamos, as nossas experiências estão relacionadas a outras pessoas. Então, se nós somos vitoriosos no sentido de conquistar virtudes, a virtude significa o quê? Conceder ao outro não acusação, não, digamos assim, apontar o dedo, mas agir de uma forma virtuosa. Então, damos aos outros a oportunidade também de se reerguerem, de se beneficiarem daquilo que nós temos a oferecer, o que se irradia de nós. Então, quer dizer, significa, então, a nossa, entre parênteses, salvação e a redenção do outro. Aí entra, né, a redenção do outro. Esse é o Aí nós podemos ver o trabalho dessas figuras que se dedicam ao bem, né, em toda parte,
estão sempre, mesmo suportando situações, injustiças, suportando, digamos, maledicências, suportando incompreensões, mas oferecem o que tem, né? O seu amor, a sua bondade, o seu espírito de caridade, e transfere, digamos, e faz o bem ao outro. E dá às outras pessoas a oportunidade também de aprenderem coisas boas. Né? Aí a gente vai lembrar, lá no Evangelho do Espiritismo, por isso que diz lá, quando se fala nessa luta de superação, né? Kardec está se referindo ali aos cristãos, aos espíritos que reconhecem o verdadeiro espírito, pela sua transformação moral, e lá, pelos esforços que faz para neutralizar as suas más inclinações. Essas más inclinações que nós carregamos desde sempre, os esforços, a neutralidade delas significa uma conquista para nós, né? Já é um problema resolvido, e, consequentemente, se traduz em bênçãos para os outros. Então, ainda voltando à doutrina espírita, lembramos agora, por exemplo, a questão 919, tão lembrada, tão citada, que você não me permitiu citar de novo aqui, que fala sobre conhece-te a ti mesmo. Atentemos para o sentido, para o direcionamento da pergunta, a grandeza da pergunta que Kardec faz. Porque Kardec pergunta, às vezes a gente olha a resposta e não dá muita atenção à pergunta, mas a pergunta é: nós vamos melhorar nessa vida. Outras falam, qual a ferramenta que nós devemos utilizar? Qual instrumento devemos utilizar para, assim, conseguirmos melhorar nessa vida, progredir nessa vida e termos condições de combater em nós o mal, de combater, olha aí, combater o mal que trazemos em nós. Qual a ferramenta? E a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Então, é preciso que a gente vigile os pensamentos. Aí depois, Santo Agostinho vai desdobrar o que é o conhece-te a ti mesmo. Né? Mas a pergunta de Kardec é nesse sentido: a luta para combater o mal que trazemos em nós, a fim de podermos progredir. Mas lembremos também um detalhe, que essa pergunta, eu passei a lembrar, considerar isso depois de um certo tempo. Ela, isoladamente, que a gente lembra muito, ela fica melhor compreendida se nós refletirmos sobre a questão 918, que antecede a ela. Elas são siamesas, digamos assim. A 918 é que fala sobre caracteres do homem de bem, que Kardec depois vai desenvolver lá no Evangelho do Espiritismo. Aí fala sobre o homem de bem, a pergunta que Kardec faz, porque ele está falando sobre a perfeição moral. Kardec pergunta ali, o que é que mostra que a pessoa realmente progride espiritualmente na escala, evolui na escala da evolução, progride na escala da evolução? O que é que indica que o homem realmente conquistou isso, esse progresso? E a resposta dos espíritos é: se realmente as pessoas cumprem efetivamente as leis de Deus em toda. E Kardec é complemento. É aquele que cumpre a lei de Deus em toda a sua inteireza, coisa desse tipo assim. Ora, para chegar a essa condição, aí você chega à condição de homem de bem. Aquele que chega à condição de homem de bem já eliminou a maioria dessas imperfeições que traz do passado. Já se faz digno de estar identificado com os valores, com os princípios da lei divina. Para chegar nisso, aí Kardec complementa com a 919, vem complementar isso. E como é que a gente vai para chegar a essa situação? É como disse, o Espírito não quis ter trabalho, não. Sócrates é um sábio do passado, ele disse como é que faz. Conhece, mas Kardec insistiu. Mas eu quero saber como é na prática mesmo. Aí vem Santo Agostinho na questão 919, e aí desdobra todas aquelas coisas que não vai abordar. Então, nós irmãos, o vigiar e orar para não cair em tentação, ele acredita que é uma legenda que deve estar constante no nosso íntimo, na nossa mente e também no nosso coração, para que sejamos melhores, para o nosso próprio bem, para o bem do nosso próximo, a começar do nosso familiar, do nosso irmão em casa. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz, sempre. Mas, Rio, eu queria só pedir permissão para dizer o seguinte: eu fiz uma anotação de alguém, se eu não citar essa citação agora, eu vou ficar devendo a ele, eu acho que ele sabe perfeitamente. Eu prometi a ele que ia citar. E alguém ele diz o seguinte: sobre a oração, não falei nada sobre a oração. O orar é fundamental, né? O vigiar é um estado de alerta e vigilância, mas a oração é
é a outra ferramenta, mas só essa citação de Iovim dispensa qualquer outra coisa que eu venha dizer aqui, porque eu disser a mais é penduricária. Ele diz assim, ele conversando com o seu discípulo, no livro Vozes do Encontro, aí o assunto é sobre vigiar e orar, e aí o Espírito é o Senhor. Depois deles trocam ideias, é um texto curto. Ele diz assim, então vigiar, vigiar significa, então, trabalhar, no sentido, vigiar é serviço, sim. Vigiar, então vigiar e orar é a mesma coisa que serviço e oração, sim. Aí, para não tirar a beleza da coisa, eu anotei aqui. Aí ele diz assim, no serviço, o discípulo sua. No serviço, o discípulo sua junto aos homens. Na oração, submete-se à limpeza junto a Deus. No serviço, o discípulo se junta aos homens. Está duro. Na oração, submete-se à limpeza junto a Deus. Nada mais a dizer, né? Não pode mais dizer. Obrigado.